Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade, e hoje vou contar para vocês como que foi o meu feriado de Páscoa e Tiradentes, que foi completamente diferente de outros anos, principalmente na época de Páscoa, né? Que normalmente é com a família, almoçando aqui em Caxias do Sul, onde eu moro, ou no interior de Garibaldi, com a família da minha mãe, mas esse ano, por ser um feriadão prolongado, pelo ano passado não ter tirado férias e ter passado pelo processo de cirurgia e tudo mais, resolvi, por vontade, tanto de estar na essência, quanto trazer informações para vocês e para todos que me acompanham, e também aprender mais em loco. Viajei para Salvador junto ao meu pai na sexta-feira e passei o feriado lá. Então, trazer imagens, vídeos aqui no nosso programa dos lugares, e vou contar um pouquinho como foi a parte turística, a parte cultural e a acessibilidade na cidade. Então, falando na ordem cronológica, saímos aqui de Caxias do Sul. Normalmente saí de Porto Alegre, mas esse ano compensou sair de Caxias do Sul ao 12h50, 1 hora, não atrasou o voo, então isso é bom também contar. E pela primeira vez, uma grata surpresa de Caxias do Sul. Quase não viajo de Caxias pela questão de ser uma cidade serrana, e aí nem sempre tem teto, né? E aí muitas vezes tem que acabar indo para Porto Alegre de qualquer forma. Outra, pela falta de acessibilidade para acessar as aeronaves, porque não tem sanfona, não tinha lifting e não tinha outros meios. E pelo custo, que muitas vezes, às vezes é mais caro sair de Caxias do que ir até Porto Alegre e sair de Porto Alegre. Mas mudou isso, não sei se foi pela questão das enchentes e tudo mais, e também mudou o acesso às aeronaves. Fiquei muito feliz, muito grata, pelo menos para minha condição da minha deficiência física, né? Tem agora uma cadeira onde você senta, afivela os cintos de segurança, com a orientação de quem comanda, liga o sensor e vai subindo os degraus como se fosse uma esteira rolante, né, que vai girando, que nem das patrolas, tudo mais, e vai subindo os degraus para não ter a dificuldade de acessar o topo e chegar na aeronave, para quem tem a dificuldade de acesso por esse meio. E chegando lá, sentei nos primeiros os bancos, como de praxe, para pessoas com deficiência. Ficamos no corredor, eu e meu pai, né? Não ficamos na janela. E voou na hora, assim, programada. Só a questão, né, que para mim, consigo, se eu precisar usar o banheiro da aeronave, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo estreito. Uma pessoa com cadeira de rodas e outras situações, só se for levada no colo, né, de outras formas, que é uma das formas, né, que o pessoal que trabalha e que está se capacitando tenta ajudar. Não é o ideal, mas é a melhor opção que tem no momento, até que não se reformule isso, né? E foi tudo certo aí com o lanchinho, com a companhia aérea, tudo de bom. E uma outra surpresa, que normalmente não é em Caxias, que não tem teto para descer, não conseguimos descer em São Paulo, porque tinha uma escala em São Paulo antes de ir para Salvador. E não tinha teto. Chegamos lá, o tempo fechou muito rápido e ficamos alguns minutos lá sobrevoando, esperando ver se abria, porque diz que normalmente essa situação, quando acontece em São Paulo, é rápido para resolver, mas não resolvia.
e para não prejudicar mais e não sobrecarregar espaço aéreo, porque São Paulo é o nosso maior aeroporto, né, nossa maior cidade. Acho que o Guarulhos ainda é um pouco maior que Congonhas, porque nós descemos em Congonhas, mas é um dos maiores. Fomos até o Rio de Janeiro para descer, para abastecer e voltar. Nesse meio tempo, nós tivemos que perder, meu pai perdemos o voo que estava programado logo em seguida, porque nós não ia ficar no máximo uma hora e pouquinho esperando em São Paulo para pegar o voo para Salvador. E aí eu comecei, no início fiquei um pouco ansiosa, mais como aquecer, quanto tempo, se nós ia conseguir viajar ainda na sexta para Salvador, porque por mais que tinha 4 dias, perdendo um dia, era menos dias para, né, aproveitar tudo. Mas voltamos, ficamos lá o tempo, abastecemos, nem saímos da aeronave, só desceu no aeroporto quem já ia para o Rio de Janeiro mesmo, que até quem estava com um destino para o Rio de Janeiro ficou feliz que antecipou essa chegada lá, porque era para chegar mais tarde também, né? E voltamos para São Paulo. E aí, chegando em São Paulo, fomos até o guichê que nós viajamos com a Gol e pedimos para eles o que ia acontecer, como que ia ser, porque nós tínhamos perdido o voo. Também foi, apesar de ter perdido, de ter que chegar mais tarde em Salvador, tudo mais, que podia ter ainda aproveitar a noite de Salvador lá, mas rapidamente eles nos realocaram no voo seguinte e viajamos à noite. E como teve esse atraso, toda essa questão, apesar de ser do clima e não ser de atraso da companhia e tudo mais, que é algo que fora do domínio deles também, eles nos colocaram no próximo voo e nos deram um lanche. Nós tínhamos R$50 para gastar por pessoa com um lanche para esperar o próximo voo. Achei bem interessante, uma organização em relação a outros voos passados. Teve uma vez que, quando estava naqueles atrasos mirabolantes, enormes, nós só ganhávamos alguma coisa quando nós ficávamos várias horas esperando, e não rápido assim como nós ficamos. Muito legal. Aí tomei um café lá no aeroporto, meu pai também, e logo em seguida fomos chamados, sempre dentro das prioridades por lei, né? Entramos no voo, fomos alocados, tinha mais um lanchinho e fomos para Salvador. Lá em Salvador tinha, dentro da nossa programação, dentro do que nós tínhamos comprado, nós compramos uma agência de viagem, a passagem era o transfer e 2 passeios inclusos, 2, 3, né? Depois eu vou contar um pouquinho mais para vocês. E depois o último dia livre para fazer como eu queria. E aí chegamos lá. E nesse pouco tempo que eu fiquei no aeroporto de São Paulo, eu espero contar um pouquinho para vocês, como nós já tínhamos WhatsApp, contato, tanto do hotel quanto do transfer, eu entrei em contato com eles já estavam esperando nós para as 19 horas e nós não chegamos às 19 horas. Depois o motorista disse que às 19h30 voltou, e aí quando eu consegui passar a informação para ele, ele veio nos buscar, né, às 11 da noite, 10 para as 11. E aí, estava nos esperando, estava com a plaquinha dos nomes, mais bem simpático, um motorista muito com vestimenta adequada, um carro limpo, amplo, não sei se... Porque assim, quando viajo, não viajo por conta, viajo pela agência, por agência de viagens, eu tenho 2 agências que eu viajo. Que é dos meus familiares, e uma aqui em Caxias que eu viajo há muito mais tempo que a que eu viajo com meus primos e da minha tia, que é da Tour Israel. E a Marisa, ela, além dela ter o cuidado de ver o detalhe de cada cliente, o que cada cliente quer, ela tem o detalhe de cuidar da minha situação, da minha condição. Depois até para os passeios eu vou contar para vocês porque ela me orientou a fazer alguns passeios e outros não em Salvador, né? Mas por ela ter essa sensibilidade de ver como eu sou, e apesar de saber que eu sou ativa, vou fazer tudo, de ter a sensibilidade. E também por ela ter 2 sobrinhos com deficiência intelectual, então também convivendo um pouco mais com isso, tu aprende na prática muitas situações, mas essa sensibilidade de uma empreendedora para o cliente, né?
Então, chegamos lá, esse carro já era mais espaçoso, apesar de nós só estar com duas bagagens, mas, né, vai que eu fosse com a cadeira de rodas, apesar de eu não usar tanto cadeira para deslocamento, né, e outras coisas, precisa de um espaço maior, então, né, já foi também pensado isso. E aí chegamos no hotel, 11 horas, 11 e pouco, e como era para ter feito a entrada antes, nós não sabíamos se ia ter atendimento ou não, como que ia ser o atendimento lá, mas também a recepção muito boa, trabalha 24 horas, nos disseram que é um dos melhores hotéis de Salvador, e realmente era no bairro Olinda, com rampa na entrada. O atendimento, eu não sei se eles saberiam Libras e audiodescrição, mas foram muito atenciosos. Tinha elevador, fiquei no primeiro andar, quarto com o banheiro adaptado, com a cama, com espaço para circular com a cadeira se precisasse, com as mesinhas, com TV, bem prático, bem tranquilo. Café da manhã também de hotel, ali para circulação no restaurante do hotel, talvez com tantas mesas, se eu tivesse ido de cadeira, não sei se seria prático, mas como tinha rampa e tudo mais, e eles sempre organizavam, acredito que eles abririam espaço para conseguir chegar na ilha das comidas e não teria problema, mas sem pedir era estreito a locomoção, não seria de forma prática essa movimentação. Aí depois, no sábado, nós tínhamos City Tour de manhã, que era umas 4 horas, e aí veio o guia e passou em todos os hotéis, que nos levaria, aí pegamos um ônibus, mais um ônibus que não tem acessibilidade, isso é um problema de todos os passeios em qualquer parte do Brasil, que eles não pensam nos ônibus com elevadores ou com outras formas de acessibilidade, e tem, né, hoje tem com rampa e tudo mais, mas não se pensa, e aí eles acabam ajudando, sim, foram simpáticos, ajudaram, atenciosos, mas tira a autonomia, né, e Libras é a descrição e outras questões, não sei se eles estavam preparados, mas para mim o maior problema foi a escada e tudo mais. E aí, chegando onde começava o nosso ponto turístico, nosso passeio, era na Igreja Nossa Senhora Conceição, que uma das coisas que tem lá da essência e das origens, né, da onde foi, onde o Brasil, o Salvador foi um período a capital do Brasil, né, descoberto não foi ali, mas eu também questiono ser descoberto, porque o Brasil sempre teve seus donos, né, quem já pertencia aqui, mas cada um leva da sua forma. E aí, por ter as igrejas, a história dos jesuítas e tudo mais, é muito rico a cultura e o turismo dentro disso. Então, nós começamos na Igreja da Conceição, uma igreja antiga, barroca, com muito ouro, branca, e uma escadaria muito grande. E aí eu pedi para o pai ver e também conversar com o guia para ver se tinha acessibilidade. Mas como o guia estava um pouco ágil demais nessa hora, não foi o guia que me deu orientação. E aí descobrimos uma rampa, mas uma rampa que com o ângulo não resolvia. Eu subi e desci, mas tive que me agarrar muito bem no corrimão para não ter problemas e tendo alguém na frente e atrás. Então não adianta ter uma rampa, não adianta dizer que tem acessibilidade se ela não é eficaz. Mas, né, entrei lá dentro, aí sim, era tranquilo, tinha um banheiro bom, adequado, não tinha as barras, não tinha o básico que a gente espera, mas era amplo, limpo, né, passamos lá pela igreja e descemos. E aí, para descer e subir essa rampa, levava muito mais tempo que o restante do pessoal que estava junto no passeio, e aí eu disse pro meu pai, né, parece que homem não tem a mesma agilidade, a mesma rapidez que mulher, vai lá e conversa com o guia e diz para ele esperar que onde não tem acesso ou a acessibilidade não é tão adequada, que eu não vou conseguir tão rápido quanto os outros, porque ele veio conversar comigo como que era o meu deslocamento na rua, nas calçados, tudo mais, e eu caminhar não é o problema é que onde não tem esse acesso, que para mim a dificuldade é a escada,
E aí ele não esperar, e ele estava um pouquinho ágil. E meu pai demorou para ter essa atitude. Meu pai, ele é muito prestativo, está sempre à disposição, mas ele tem um pouco essa agilidade, assim, não é o forte dele. E aí quando eu consegui chegar nele, eu disse para ele, moço, muito legal, a gente está conhecendo, você está explicando, contando toda a história, tudo o que aconteceu, como que foi, os pontos turísticos e tudo mais, mas se você fizer muito rápido a caminhada, principalmente onde não tem acessibilidade, eu não vou conseguir aproveitar a tua explicação. E eu não vou estar muitas vezes com vocês, eu vou estar mais atrás e às vezes até me perder. Não que eu tenha medo de me perder, mas né. Aí quando nós alinhamos essa comunicação, fluiu. Aí fomos até o próximo ponto, que era o elevador Lacerda, que eu até achei que ia ser um elevador panorâmico, era um elevador, o prédio do elevador Lacerda é bonito, bem organizado, filas quilométricas de turistas, mas eu não fiquei porque isso funcionou bem, muito bem, era muito rápido, limpo, adequado, bem organizado, mas não era panorâmico, mas tudo foi legal. Aí chegamos lá no topo, aí sim lá no topo, enquanto que esperávamos que ficaram na fila, né, porque os demais ficaram na fila, consegui ver as praias lá de cima, ver as baianas, o pessoal que vende, que faz pintura, que vende as pulseirinhas do Bonfim e das outras igrejas, dos outros lugares lá de Salvador. Conversei com algumas pessoas que estavam lá, aproveitei para descansar porque tem bastante pontos para descanso para quem precisa. Aí já tinha as lojinhas, praça de alimentações e tudo mais. Depois esperei o guia e os demais e eles começaram aí a explicação, né? Começamos a ir para a região do Pelourinho. Nos pontos turísticos, essa parte das calçadas, do piso tátil e o acesso público, tranquilo. Não na rua, mas na calçada, sim, na rua é para pedras antigas, como se fosse ali que nem Paraty e tudo mais, mas nas calçadas fluía, tinha rampa e tudo mais, né? E dava para ir tranquilamente, no meu caso, mesmo sendo ladeiras, umas coisas, e o passeio turístico, a parte turística não é nas ladeiras mais íngremes, é nas ladeiras com um pouco mais de facilidade. Não, talvez cadeirante tivesse um pouco de dificuldade, mas não tanto, porque as calçadas colaboravam, né? E aí começamos. Aí chegamos na Praça da Sé, onde encontrei o pessoal da capoeira, já conversei, já tirei foto, já falei de que grupo que eu sou aqui de Caxias do Sul. Depois que eu fui, aí eles já quiseram uma contribuição por estar, né, conversando, jogando um pouquinho com eles, fazendo foto, ganhando os colarzinhos da capoeira, de axé e tudo mais, fiz. Aí fui na cruz que tem na outra igreja, que agora não me lembro o nome, mas que é bem lá no centro do Pelourinho. Muito bem, no Pelourinho seguro, com um policial circulando toda hora e esses pontos funcionando. Agora, nas lojinhas, dentro dos prédios, a acessibilidade não funcionava. Sempre degraus, casas antigas, tombadas que dizem que não pode ser adaptadas e que a gente sabe que isso não é verdade. O colorido dessas casas era bonito, mas o acesso não era muito legal. No Museu do Jorge Amado tinha acessibilidade, nessa igreja tinha acessibilidade. E aí como eu não fui com o intuito de compra, só comprei o que me pediram aqui em Caxias, mas eu fui mais para a parte cultural e turística, eu fiquei apreciando ali enquanto que o pessoal usufruía das compras, né? E vendo o que tinha de acesso, o que não tinha de acesso. Alguns lugares funcionavam bem o acesso sim, outros não. E aí descobri que tinha horas, como eu não ia poder ir no balé de folclore e nas oficinas gratuitas, no balé de folclore que era gratuito por causa do feriadão, descobri através do hotel, o restaurante Coliseu, que eles tinham um pacote de comida para janta e um show onde tinha todas as danças típicas de Salvador e do Nordeste, né? E claro, ele tinha que pagar. No balé de folclore que eu não tinha que pagar, mas como eu não ia conseguir ver nesse período por causa do feriadão,
acabei me organizando e fazendo esse pagamento, né? E valeu cada centavo, mas era mais um restaurante sem acessibilidade. Aí entrei em contato com eles pelo WhatsApp e no início eles queriam, né, falar e justificar, mas depois disseram que me ajudar. E ainda uma palavra que aconteceu nessa conversa, que foi tranquila, mas que é uma falha, que a pessoa que me atendeu, que é uma mulher vestida de baiana e que me respondeu toda, ela disse: se você deseja ajuda para subir, a gente te ajuda. Não é desejo, é por falta de acesso que eu tenho necessidade. Aqui é uma necessidade de ajuda para subir. Se eu não aceitasse ajuda para subir, eu não ia aproveitar, né? Mas depois a noite foi super tranquila, assisti o show bem na frente. Aqui vai ter alguns vídeos, umas imagens para vocês. Vi o show, tirei fotos, dancei lá também. Antes de chegar para a noite, eu vi o pessoal tocando instrumentos, os batuques e berimbau e todos os instrumentos da capoeira e outros instrumentos, e aqueles grandão que é de percussão na rua. Era muito legal de ver, de estar naquela energia, de estar naquele lugar, quando eu faço isso aqui e está na origem de tudo. E o pessoal querendo me pintar, só que querendo pintar com tinta branca. Não era por pagar que eu não queria, mas tinta branca, uma pessoa branca como eu, sendo pintada com tinta branca, não ia funcionar, né? Tinha que ser de uma tinta colorida. Aí não me pintei, só fiz essas tranças. Aí depois terminou o passeio, voltamos pro hotel. À noite fui nesse restaurante, usufruí. Depois teve um momento antes do show que tinha um grupo tocando músicas ao vivo e também tocando os instrumentos como se fosse a timbalada e o Olodum. Passei na casa do Olodum também, ali é acessível, né? E aí também aí eu me vendo lá de cima, porque essas casas antigas têm sacadas, e conseguindo ver aquela energia, aquela atmosfera dessas músicas baianas, desse ritmo baiano, do axé, dos 80 anos como que é o estilo de lá? Agora me deu um branco, mas depois eu me lembro, né? Não fui no carnaval, mas consegui aproveitar agora um pouquinho. Também, nesse dia também fui no Mercado Modelo, aí descemos pelo elevador, o guia foi com nós também. O Mercado Modelo todo acessível, com elevador, plano, piso tranquilo para se locomover, piso tátil, banheiro adaptado. Aí o atendimento tanto do restaurante no solo quanto no primeiro andar também muito bom, comidas típicas. Aí tinha os shows da capoeira. Pensei que eu ia ver o mestre índio, que sempre está todo ano em Caxias do Sul, no nosso batizado, mas ele tinha recém saído quando eu cheguei lá. Mas conheci o mestre americano, conversei um pouquinho, acompanhei os shows deles, almocei, apesar de ser muito bem atendida pelas duas garçonetes que estavam lá à disposição. O tempo de ficar pronto o prato demorou, mas tudo bem, né? Mas aí comi uma mariscada de araia, moqueca de araia, mariscada de araia foi moqueca de araia, mariscada de frutos do mar foi no domingo. E também ficamos ali aproveitando e fomos embora. Aí fui no museu, olhei o Museu da Música. Não entrei porque eu deixei para tentar ir na segunda e me arrependi, mas era também acessível. Aí voltamos de Uber, bem tranquilo andar de Uber, de outros meios de transportes assim, né? Aplicativos de ônibus tinha acessibilidade, mas aí eu não sei, porque a orientação era de acessibilidade, de usar como segurança esses meios de transporte, ou transfer, ou os ônibus das agências, ou os aplicativos, né? Mas táxi também, peguei táxi, funcionou super, oriento pegar esses meios de transporte. No domingo, nós tínhamos o passeio para a Praia do Forte Guarajuba, que também chegaram para nos pegar e depois passaram no restante dos hotéis. Também o único problema, o ônibus. Chegando lá na Praia do Forte, nós conseguimos chegar antes do vucu-vucu do domingo e de praia, de litoral e de feriadão.
andei de buggy, fez um passeio de buggy pela parte da natureza, pela parte dos rios e praias, atendimento maravilhoso dos buguistas. Tinha um passeio que era para descer para ver o rio e tinha que descer uma parte que era das encostas próprias da natureza, não era falta de acesso, mas que não era prático para mim. E eu disse para o motorista, não sei se eu desço ele, claro que tu vai descer, nós vamos te ajudar. E eles me levaram, botaram na cadeira e me levaram em 2. Então aproveitei para ver qual a diferença do atendimento e qual a diferença da questão quando não tem acessibilidade. Aí depois subimos, voltei. Aí quem queria fazer mergulho com snorkel ou quem queria já ir para o Projeto Tamar, eu fui para o Projeto Tamar, vi que ali é onde tudo começou no Projeto Tamar, a conservação e a história das tartarugas e da natureza, maior do que Aracaju, onde tudo iniciou, ali em Salvador. Depois, quando sobrou tempo, antes de ir, nós íamos almoçar na praia de Guarajuba e banho lá, fui passar o passeio de, como eu chamo de carruagem, que é tu atrás como se fosse uma carroça, né? A estrutura um pouco da carroça, mas bem mais elaborada, ou na frente bem melhor, e quem conduzia pedalando numa bicicleta. Aí ele me levou por 1 quilômetro na parte onde os turistas passam, onde todo tem os turistas, e também aonde passa só quem vive naquela praia, né? Os ribeirinhos daquela praia. Então, ver uma outra forma que se eu fosse só pelo lado dos turistas, e é o que eu gosto de fazer, também não aproveitaria. A guia maravilhosa, aí ela falou que nós poderíamos pegar um pouco de tumulto, né, por ser feriado, por tudo mais, mas que ali na Praia do Forte nós tínhamos escapado de tudo isso. Chegando na Praia de Guarajuba, aí já começou a estar um pouco mais tumultuado, era bem perto, mas mais tumultuado, e por falta das pessoas se orientarem e seguirem o que diz a norma, que no final de semana, feriado e outros momentos, ônibus grande não podem circular por aquela rua que dá acesso à praia, só micro e os meios de transportes pequenos. Nós chegando lá, não foi nem de tanto trânsito, foi que tinha 2 ônibus enormes lá, infringindo a lei, não sei de onde que era, e não se resolviam para fazer fluir e resolver esse problema que teve. Teve que a guia sair do nosso micro e ir lá resolver, uma mulher resolvendo o trânsito, para vocês verem. E nesse meio tempo, pelo tempo que a gente perdeu esperando para chegar perto do restaurante que nós íamos almoçar, e passar para banho, e para ver as lojinhas e fazer tudo mais, ela entrou em contato com o restaurante que nós todos íamos, que eu ia frequentar. Ela já pediu para separar uma mesa com condições para mim, pediu para mim não perder tempo, que alguém viesse com a cadeira de rodas até onde nosso micro ia ficar parado e que me desse o atendimento que eu precisasse, caso precisasse de ajuda, mesmo estando com meu pai. Olha o que é uma questão de pensar no outro, se colocar e ver a particularidade de cada pessoa. Mas chegando lá, apesar desse pequeno atraso, ela deu mais um tempo para aproveitar. E como nós estávamos perto do restaurante, eu não uso cadeira se não tem necessidade, ou se não é para algumas coisas da dança e para atletismo. E aí eu agradeci a atenção, agradeci o pessoal do restaurante, fui a pé. Aí fizemos o pedido do almoço, como tivemos a experiência que no Mercado Modelo demorou muito o almoço, eu fui passear pelas lojinhas e achei um lugar para fazer essas tranças, que eu adoro fazer essas tranças, e como eu dizia que o tempo entre fazer as tranças e o almoço ficar pronto era mais ou menos o mesmo, eu disse, pai, vou fazer as tranças enquanto que eu ganho tempo e depois do almoço, se der tempo a gente vai pro mar, senão não dá. Mas aqui demorou quase 1 hora para ficar pronto e o almoço demorou menos do que eu pensava. Então meu pai foi almoçando enquanto que eu me agilizava, né? Tudo mais, enquanto terminei fui almoçar para não atrasar a volta. Fui no banheiro, tudo mais, e não aproveitei a praia, mas não tem problema. Sei que a água é quente, mas não aproveitei a água. Não fiz o mergulho por opção, porque ela disse que quem fosse
atleta, podia fazer todas as atividades que dava tempo, e eu sou atleta, né, mas não foi uma opção minha não fazer. E aí, quando eu estava vindo em direção ao micro, o micro já estava indo na minha direção para que eu não precisasse fazer tanto deslocamento por percepção também da guia e do motorista. Olha a diferença. Aí voltamos para o hotel, e já chegamos no 6 passado, fiquei no hotel, descansando, pedi uma janta ali, também tomei muita água, nunca tomei tanta água na minha vida, e que bom, e ali, né, nesse meio tempo combinei com duas amigas para ver se a gente ia se ver ou não, uma não foi possível, a outra que eu nem imaginei, que foi através dos meus cursos online, dos cursos online dela que nós nos conhecemos, e ela também é bailarina e tudo mais, e hoje está descobrindo a esclerose múltipla, que é desafiadora e ainda ela está aprendendo a conviver com isso, mas ela deu um jeito de estar lá no hotel para a gente conversar um pouquinho. Então na segunda de manhã conversamos umas 2 horas, depois quando ela foi embora, que ela não ia fazer os passeios e tudo mais, descansar, e ainda está nessa fase de se reorganizar com a realidade que ela, da vida que ela tem, né? Fomos dar mais uma volta e a minha ideia era entrar nos museus que tinham acessibilidade, que estivessem abertos no feriadão, e o meu pai queria ir num shopping. Tinha um shopping perto, que era o Shopping Bara, e eu não estava com o intuito de ir em shopping de compras, porque shopping é igual a qualquer lugar, maior ou menor em qualquer lugar, né? Mas como ele queria, ele também estava me acompanhando, fomos depois disso e comecei a pesquisar os lugares que tinham aberto no feriado. Foi uma falha nossa de deixar de ir para ir na segunda, né? Porque eu pensei que pelo menos os pontos turísticos iam estar abertos, mesmo sendo feriadão, e aí então não tinha tantos museus abertos, tantos lugares abertos, e os que estavam abertos sem acessibilidade nenhuma, né? Com escadarias e tudo mais. Então no Museu Náutico só circulei por fora, comprei essa blusa que vocês estão vendo aqui, que era saldão de R$15, né? Mas não entrei, até porque já estava começando a ficar cansado, porque tinha feito bastante coisas, e também para o meu pai não ter trabalho, só se eu pedisse para alguém, poderia, né, fazer o pessoal que trabalha no museu ajudar para eles passarem para os donos, para quem conserva esses museus, que os espaços públicos têm que estar acessíveis e para todas as acessibilidades, para todas as deficiências, para todas as pessoas, mas optei por não ter esse transtorno esse ano e tentei mais peguei mais alguns motoristas de aplicativo maravilhosos também, um que conversamos bastante, que ele até tem um filho autista, ele também tem uns pinos nas costas para ver como a gente se encontra. E voltamos para o mercado modelo que estava aberto, e onde foi, né, muito prático. E aí almoçamos, aproveitamos lá mais um pouco, ficamos por ali em volta e nós ia até comer o sorvete da Ribeira, mas como não é esse o meu fraco de doces, optamos por não. Diz que é uns sorvetes maravilhosos, quem quiser ir lá, e um dos mais antigos de Salvador, né? E no final da tarde nós fomos na Igreja do Bonfim, que ali sim tinha rampa com acessibilidade, ficamos na missa, como nós não fomos na missa no feriado, na Páscoa, e meu pai tem esse costume, eu vou também, tudo mais, mas se não consigo ir também não tem problema, já meu pai já tem um pouco mais, já não perde a tradição, tudo mais, porque, né? Aí ficamos na missa, depois voltamos, comemos o que tinha sobrado do almoço e começamos a se arrumar, porque nós íamos voltar para Caxias às 6 da manhã, porque teoricamente na terça eu ia trabalhar, mas como eu estava com uma hora sobrando de um dos trabalhos que eu faço, tive a terça livre. E aí, voltando para Caxias, chegando no aeroporto, vi uma conhecida aqui de Caxias, que eu sabia que ela estava por lá, mas lá em Salvador nós não nos encontramos, e a gente se encontrou no aeroporto. Ela saiu das 5h30, eu era para sair das 6, mas mais uma vez, não sei o que aconteceu, e não saímos às 6, saímos às 7, mas só esse pequeno detalhe,
E em todos os voos, em todos os lugares que a gente ia público, tinha a informação falando do surto de sarampo e de conjuntivite. Aí em São Paulo, como nós saímos mais tarde de Salvador do que estava programado, nós chegamos mais tarde em São Paulo, então ficamos um pouco tempo no aeroporto, para o voo para Caxias não atrapalhou, porque só tinha esse do meio-dia e pouco, 50 ou se não só 6 da tarde, mas não atrapalhou, conseguimos voltar e fluiu. E chegando em Caxias, estava aliás, desde segunda de tarde, um pouquinho de manhã, começou algumas questões nos meus olhos, sensibilidade, algumas reações, e fui parar no plantão de conjuntivite. Nada que me preocupe, já estou boa, porque hoje é o terceiro dia, já estou resolvida, amanhã já livre para ter contato com as pessoas, mas por precaução, para não transmitir para ninguém, tirando os que talvez possam ter pego enquanto que eu estava no avião em outros lugares, porque eu não sabia, né? Fiz, mas já estou ótima. E foi assim, mas foi muito bom, apesar desses detalhes, questões e a acessibilidade que é indiscutível hoje nos lugares não ter. Foi maravilhosa a energia, a sensação, foi muito bom. Aconselho ir novamente, ir para Salvador. E também, para finalizar, como eu tinha falado para vocês, entendi por que a Marisa não me indicou já comprar os pacotes prontos com ela, além do City Tour e da praia, e descobri por conta o porquê que ela não me indicou os outros passeios, por causa dos problemas que eu tive de acessibilidade e feriadão, que isso eu descobri tendo o desafio, tendo as dificuldades. E por que ela me deixou isso? Não é por falta de orientação dela, é porque ela sabia que eu ia tentar dar um jeito de aproveitar isso também, independente de acesso ou não, né? Então ela me deixou livre para escolher, porque ela me conhece. Então, mas ela optou por não me oferecer, sabendo que teria talvez essas dificuldades. Então, isso que eu falo de um bom atendimento e de um bom trabalho nessas questões. E quando não tem o ideal, como fluir da melhor forma. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Até o próximo programa, o próximo assunto, próxima temática, provavelmente sobre a Semana da Dança, né? Também, ou com convidados. E fiquem bem, mais descobrir até o próximo programa, e que vocês, mais uma vez, quero dizer, sugiram temáticas, o que vocês gostariam de ouvir, o que vocês gostariam de ver, saber e ter aqui no meu programa. Roberta, ascolta.